Os últimos anos e os últimos meses para nós cristãos, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu. Gente do céu, eu sou evangélica, eu sirvo a Jesus há mais de 40 anos, vai fazer 44 anos, e é incrível, é tremendo o que aconteceu nesses últimos dias. Pela graça e pelo poder de Jesus, nós tivemos um aprendizado que eu acho que, igual a mim, né? 4 décadas, mais de 4 décadas na presença de Jesus, nesses últimos meses. Meu Deus, foi incrível, foi tremendo, foi sofrido, foi com muitas lágrimas. Nós vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. Então você já se inscreve aqui no canal, já curte, comenta, compartilha, nos ajuda a fazer com que a mensagem de Deus possa chegar mais longe. Olha, nós temos princípios ensinados pela palavra. Dá e dá-se-vos-á. A gente abençoa a sua vida e você nos abençoa. São movimentos pequenos, mas um vai levando as cargas um dos outros. E nós vamos fazendo o Evangelho de Cristo prosperar e crescer. Então, bora lá logo. Meu Deus do céu! Quanto sofrimento, quanta luta, quanto choro, quanta esperança de felicidade nós sofremos em 4 anos passados, mas nos últimos meses, meu Deus, o golpe que a gente levou, né? Foi duro, terrível, e até agora nós estamos assim, né? Pensando muita coisa assim, nossa, olha tudo que aconteceu nesses últimos meses, nesses últimos anos, é muito mais do que aconteceu de aprendizado para muita gente durante toda a vida. Política e Deus entraram assim e foi espetacular, né? Porque, irmãos, já há muitos anos eu venho falando e eu já ouvi muitas críticas, nossa, já me deram cada atrás, né? Por causa dos meus pensamentos, mas eu gosto como Spurgeon, né? Spurgeon, para mim, o príncipe dos pregadores, mas eu gosto muito de como ele pregava, de como ele falava de política. Ele dizia que se Deus não pode estar na política, então o que é certo não está. Deus tem que estar na política para que o que é certo esteja na política, para que a verdade esteja na política. E nós não temos que abrir igreja para virar palanque político. Isso é outra coisa. Isso é diabólico. Eu estou falando de nós cristãos estarmos dentro da verdade da palavra de Deus, posicionados como servo de Deus e entrar nos lugares onde nós devemos estar para que Deus possa estar. Olha o que Daniel fez, porque ele estava aonde que ele estava. E aonde que ele entrou depois? Ele, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram ser governadores. Aonde? Na Babilônia. Lá, em cargos políticos, para que Deus pudesse operar e habitar. Então, homens de Deus, servos de Deus, não mudam quando eles são servos de Deus. Esse negócio de que o cara vai entrar na política e vai mudar, não. Se ele é cristão, se ele é transformado pelo poder de Deus, ele vai vigiar, porque aquele que está em pé, ele cuide para que não caia, ele vai procurar ter atenção, estar firmado na palavra de Deus, porque o crente, o servo de Deus, ele morre, ele entrega a vida dele. O cristão tem essa característica. Morrer para nós é ganho. A gente não tem problema com a morte. Se quiser matar, pode matar. A gente sofre, a gente chora. A gente chorou mesmo, a gente ficou irritado, ficou nervoso nesses últimos tempos, não ficamos? A gente passa por qualquer aflição como qualquer outro ser humano. A diferença é que isso não nos distancia de Deus. A gente chora, a gente fica nervoso, a gente pergunta para Deus, e Deus, meu Deus, o que... Deus, e agora? Senhor, me ajuda, Senhor. A gente faz essas coisas, a gente se desespera, a gente chora, mas a gente não deixa de ser cristão por causa disso, porque o cristão, ele é cristão, ele vai para frente do leão e ele vai
como os cristãos antigos iam pensando, né? Vai ser rápido. Daqui a pouquinho eu vou estar com Jesus. Falta pouco, né? Eles estavam vendo ali sendo levados para ser levado para a arena, para ser destruído, comido, esmagado pelos leões. Não estava nem aí se o leão ia pular em cima dele, ia pegar ele. Ele estava pensando assim, nossa, falta pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou estar na presença de Jesus. Existe um lugar muito melhor para nós, onde não haverá choro, dor, onde não haverá corrupção, onde ninguém vai roubar uma eleição e levar uma eleição, né? Misericórdia, meu Deus, uma coisa que a gente não esperava, né? Que pudesse acontecer, até porque a gente pensa que as leis vão evitar, né? Que essas coisas aconteçam. E não é bem assim, né? Do jeito que a gente pensa. Mas, no meio disso tudo, gente, como a gente cresceu, a gente recebeu um grandioso livramento de Deus. A gente saiu da cegueira política. Esse foi o livramento de Deus que Deus nos deu, de nós continuarmos na cegueira política. Essa foi a primeira bênção que a gente recebeu, não é? Com essa mistura. Olha, misturaram Deus com política e o que aconteceu? Primeira bênção que a gente recebeu, nós saímos da cegueira política e da cegueira política espiritual, porque a gente estava deixando o inimigo trabalhar sozinho. A gente tinha sido induzido por Satanás, que subiu nos púlpitos da igreja e falou para nós que Deus e política não se mistura. Nunca! Aonde Deus não pode estar, o diabo opera livremente. Então, Deus tem de estar na política. Agora, igreja virar palanque político, isso não, isso é outra coisa. Então, é isso que a gente tem que entender e discernir e diferenciar a astúcia de Satanás querendo entrar naquilo que é certo. Deus se mistura com política e tem de estar misturado com política, porque quando Deus se mistura com as coisas, ele traz visão. A gente passa a enxergar. Luz enxerga mais longe. Luz enxerga nas trevas. Luz apaga as trevas. Luz faz ver. E é isso que acontece quando Deus se mistura com política. Então, essa é a nossa primeira bênção que a gente recebeu nesses últimos tempos. Nós quebramos as pernas dos dominadores do mal, dos dominadores da boa-fé das pessoas, porque agora nós temos visão. Nós passamos a enxergar nesse universo e a entender, meu Deus, como nós aprendemos de política. Vamos pegar aí do mês de outubro para cá. Meu Deus, o tanto que a gente aprendeu, e isso é maravilhoso, isso é obra do Espírito Santo. Só ele pode ensinar tanto e abrir tanto a visão como foi feito nesses últimos tempos. O inimigo estava agindo sem resistência e agora, essa é a outra bênção, né, que nós recebemos com isso. Agora nós podemos nos posicionar, falar e ser a resistência, porque a palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo. Não fala para se juntar ao diabo, não fala para ser flexível com o diabo, não fala para distorcer a palavra de Deus, para não ferir, não magoar o ego do diabo. Diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que tipo de resistência é essa? É cruzar os bracinhos e ficar ali fazendo força, aguentando, fazendo força até morrer? Não! Resistir ao diabo é fazer o que deve ser feito e o que ele não gosta, né? Ele não gosta que a gente faça o que deve ser feito, que a gente se firme na verdade e haja. Porque Jesus, ele esperava em Deus, ele resistia ao diabo e ele não ficou um minuto da sua vida de braço cruzado. Todos os dias ele trabalhou intensamente, cada dia da vida dele. Valeu por 1000 nossos, porque era um dia intenso de muita ação, de muita atitude. E é isso que nós temos que ser, nós temos que agir. Então, ele estava sem resistência, agindo sem resistência. E agora, ele tem a gente vendo, nossos olhos ó, bem ligados, porque eles estão fazendo. Houve também quebrantamento e reconhecimento do erro, deixar Deus fora de lugares importantes, de lugares principais, é abrir as portas para o inferno. Lembra que a gente sempre tem falado, desde os primeiros vídeos eu tenho falado, a serpente gosta de pessoas estratégicas e de lugares estratégicos.
Deus tem de dominar os lugares estratégicos e, para isso, os servos de Deus têm de estar lá com a firmeza que o servo de Deus tem. Um servo de Deus não entra para a política e cai. Não é verdade, isso é mentira de Satanás, para a gente ficar com medo de ir, para não ir e para ele atuar. E também porque ele vai pressionar lá, realmente, ele pressiona fora. Você acha que lá ele não vai tentar derrubar? Então, você indo para lá, já entendendo que o diabo vai tentar fazer isso com você, você se torna mais forte, preparado e não deixa o diabo agir, como Daniel não deixou Satanás agir na vida dele e foi chefe, foi colocado para liderar os magos, os bruxos, os astrólogos. Então, ele ficou acima ali e todos aqueles outros lá, eles ficaram debaixo da mão de Deus ali. Olha como é que eles podiam agir quando Daniel estava lá. Olha aqui, foi fácil para Daniel, a luta foi fácil? Foi não, mas Deus ficou, e os bruxos, os magos, e todos eles ficaram aqui dentro, sabe, na camisa de força, na armadilha, presos nas cadeias, porque é assim que Deus quer colocar o inimigo. Nós entramos no tempo da revelação e da restauração. Gente, nunca o joio foi tão revelado como foi nesse tempo. Joio, lobo, apóstata, nossa, todos foram expostos. Meu Deus, foi muito poderoso. Gente, eu estou tão feliz com esse tempo, tão feliz. A revelação de Deus foi muito grande, porque quando há revelação é porque Deus quer restauração. Então, dentro das nossas igrejas, a gente vê cristão que defende aborto, defende assassinato, defende que mulher seja assassina, que está junto com esse tipo de movimento, que defende a liberalização, né? A legalização também de drogas para que pessoas possam se afundar no vício e para que os narcotraficantes eles tenham mais dinheiro. Meu Deus, isso é um cristão mesmo, né? Que apoia que o cidadão de bem não possa ter uma arma para se defender. A Bíblia nunca proibiu a defesa. E a defesa, ela produz ataque também, porque você não vai se defender sem atacar o mal. Como que o criminoso ele pode ter uma arma e o cidadão, servo de Deus, não ter direito a defender a sua vida e defender os seus? Para que Deus criou o homem? Para defender a família. Deus não criou o homem para ser um criminoso, para usar uma arma, para entrar numa casa, para roubar, para matar, para destruir, para poder transtornar, nem para entrar em brigas, em conflitos, e ali no meio desses conflitos usar arma para matar, não. Mas viver sem defesa e deixar armas na mão de criminosos, para que os criminosos, porque o que eu quero dizer é que eu não estou defendendo que ninguém tenha arma e que ninguém atire em ninguém, não. Eu estou dizendo que o que eu não defendo é que o criminoso ele tenha direito de ter arma, que o criminoso ele tenha direito de roubar e não ser preso, que eles sejam libertos, que eles sejam soltos, que eles não tenham punições, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, tudo que a gente faz tem consequência. E ninguém tem que estar livre das consequências de seus atos, não. As pessoas têm que pagar por aqueles erros que elas cometeram, porque é uma lei divina isso. Isso não vem só do homem, isso vem de Deus. Porque se não existe essa consciência, a pessoa fica livre para poder ser usada pelo diabo e causar todo tipo de tormento. Então, nós tivemos abertas as portas para o entendimento do cumprimento das promessas de Deus do tempo do fim. A gente começou a ver o desenrolar de quanta coisa está acontecendo que vai culminar na volta de Jesus, e isso nos mostra a nossa necessidade de pregar, de anunciar, de levar a palavra de Deus o mais longe que nós conseguirmos levar. Milhares de pessoas se levantaram de joelhos dobrados, orando. Milhares de milhares. Foi uma nação. E nesse nosso Brasil, eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que mais de 70% estava do lado certo. Muito mais de 70%. Dobrando o joelho no meio das praças, porque tinha os que estavam dobrando os joelhos dentro das casas. Não é? Tinha os que foram, os que estavam lá, e os que estavam dentro das casas. Era praticamente uma nação inteira dobrada diante de Deus e colocando diante de Deus. E não pensa
que isso não terá resposta, tá? Deus viu, Deus ouviu e Deus está agindo, mas Deus só age do jeito certo e da melhor forma. E a coisa de Deus vai acontecer. Acabou a aceitação passiva dos roubos e desmandos administrativos dentro da nossa nação. E veio o entendimento de que a nossa nação é a nação que vai levar avivamento, já tem levado, já tem sido modelo de avivamento para todas as outras nações do mundo. Surgiu uma nova consciência cristã e um enfraquecimento visível da perpetuação das ações do inimigo, né? Agora ele está agindo com desequilíbrio, insegurança e com medo, fazendo umas coisas doidas por aí que a gente tem assistido e tem visto. Viu como é que dói fazer o mal? Só vive em angústia, sofrimento e opressão, né? Nós tomamos um golpe, foi bem difícil, não é? Engolir o que foi feito conosco. Não é fácil, não, essas coisas acontecerem e a gente sair disso, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. A gente, em cada situação que a gente entra e sai, a gente sai mais fortalecido, a gente sai mais forte. Está pensando que a gente sai mais abatido? Sai não, porque a gente sabe que está com o Espírito Santo. A gente sabe que a nossa vida está na dependência de Deus e que Deus está agindo. A gente pode saber que não está entendendo como Deus está agindo, mas a gente sabe que Ele está agindo. E a gente, olha o tanto que a gente cresceu, olha o quanto que a gente está mais fortes. Nós somos mais que vencedores. A verdade é a verdade. Ela é poderosa, ela é maravilhosa. E é ela que quebra as pernas da mentira. É ela que rasga os laços da mentira. Nós fomos enganados um bom tempo, mas agora nós somos libertos pelo poder do Espírito Santo. E tudo isso que aconteceu nesse tempo nos mostrou como é bom quando Deus e política se misturam. Quando os servos de Deus se voltam para olhar e enxergar aonde está o pecado, para que ele seja banido, para que ele seja aniquilado, para que a resistência faça o diabo fugir, sair correndo. Que Deus derrame a graça dele sobre a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, continua conosco, se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha. E vamos fazer os cristãos serem cada dia mais fortes e poderosos. E vamos fazer o reino de Deus tomar o lugar dele na nossa nação, para que muitos nesse tempo sejam salvos e nós possamos, pelo poder do nome de Jesus, levantar um grande exército de homens e fazer a maior colheita que esse mundo ainda não viu, não experimentou. Vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Que Deus te abençoe.